eu sou Juca Kfouri e eu vou conversar hoje com o maior medalhista olímpico do esporte brasileiro. Eu vou conversar com Torben Grael, que você já viu aqui no Juca Entrevista, a razão pela qual está liberado de contar quem ele é. E todo mundo sabe quem é Torben Grael. O que todo mundo não sabe é porque, de repente, Torben Grael, com a autoridade que tem, tornou-se mais um dos críticos em relação à política ou à falta de política vigente para o esporte brasileiro e os esforços que estão sendo feitos em torno da organização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. É com esse Torben Grael que eu vou conversar, além, evidentemente, de passar por toda a saga da família Grael, que é uma saga que não passa despercebida em lugar nenhum do mundo. Torben, o que foi que desencadeou? Que, de repente, você parece que teve uma gota d'água no copo, que você falou, chega, eu preciso me expor, preciso falar, e você surpreendeu o país inteiro com uma crítica serena, tranquila, mas absolutamente verdadeira e profunda. Bom, eu fui um grande incentivador e participei bastante ativamente da campanha do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016 e eu acreditava que aquilo pudesse trazer uma mudança de patamar, né, para a prática do esporte na vida do brasileiro, né? E eu tenho me decepcionado porque não vejo nenhuma mudança nesse sentido. Então, passados 3 anos aí da vitória naquela candidatura, né, é decepcionante a gente ver as condições, né, que os atletas, os jovens têm que se sujeitar, né, para a prática do esporte hoje. E o imobilismo, né, frente a outras situações que a gente está cansado de ver. Todo país que é sede dos Jogos faz um esforço muito grande para ter uma grande participação, né, naqueles Jogos e acaba mudando o patamar, né, eu não diria nem de medalhas, porque medalhas é uma consequência, né? Eu acho que um país que investe no esporte, que investe nos benefícios do esporte, né, vai colher muito mais do que apenas as medalhas na classificação final dos Jogos, né? Vai colher saúde, bem-estar, né, e menos investimentos depois em hospitais e coisas decorrentes da falta de saúde também. Então, esse imobilismo, né, que a gente vê, né, com relação à prática do esporte em geral, é que entristece, né, porque a gente vê bastante investimentos de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro, preparando para os Jogos, o que é natural. É bom, né? Mas a gente não vê paralelamente, né, esses mesmos investimentos chegarem aos praticantes. Mas, Torben, se é uma coisa, né, que os filósofos e os terapeutas gostam de tratar, é a vocação que todos nós, seres humanos, temos para o auto-engano, né? Parece que às vezes as coisas estão na cara da gente, mas a gente, de alguma maneira, se recusa a ver. Você continuou acreditando, mesmo depois do que você viu nos Jogos Pan-Americanos, quando a gente já teve um ensaio de que nada mudou por causa dos Jogos Pan-Americanos no Rio, tudo que se prometeu não se fez, a começar pela despoluição da Baía da Guanabara, que te surpreendeu não porque você estava cansado de saber, né? Com a poluição que há lá, com o lixo, com o saco de plástico que interrompe o fluxo do motor de um barco? Pois a minha posição hoje, né, é chamar a atenção para esses fatos, né, para que a gente não venha a pagar um mico lá na frente, internacional. Então, a gente fala hoje aqui, né, dentro do nosso país, né, e alguém tem que chamar atenção para esse problema.
porque se nada for feito, quando a gente chegar na hora dos jogos, né, e tiver uma chuva forte e ficar com aquele monte de plástico boiando lá, com aquela água imunda, quem vai fazer o papelão, né, somos nós. Então, o meu papel é chamar atenção para essa coisa agora, enquanto ainda dá tempo de amenizar, pelo menos, esses problemas. Porque quando chegar na hora, são coisas que não vai se corrigir da noite para o dia, pô. Vindo de você como veio, num evento do Jornal Globo, não foi isso? A crítica, o discurso brilhante que você fez. Isso já resultou em algum chamamento de alguma autoridade, seja olímpica, seja não olímpica, para te ouvir com toda a experiência que você tem e sabendo que você... Porque é a tua história, né, Tobin? O duro no Brasil é que quando você adota uma postura crítica, as pessoas acham que você não é patriota, que você é um fracasso maníaco, que você está falando porque tem problemas pessoais com A, com B ou com C. Raramente a crítica é entendida como de alguém que quer fazer as coisas evoluírem. Que me vejam assim, eu até entendo. Certamente não se pode ver você dessa forma, né? Por toda a tua história. Eu às vezes fico com receio que as pessoas achem que aquilo é um choro, né, de alguém que está lá andando de barquinho na Baía de Guanabara e está reclamando. E isso não é verdade, porque na realidade, né, você tem transportes marítimos na Baía de Guanabara que constantemente, né, são prejudicados. Na mesma semana que eu dei a entrevista, a gente teve 2 lanchas lá de transportes que faz a linha de Niterói para o Rio de Janeiro, que ficaram paradas por causa de lixo na refrigeração do motor. E você tem a balneabilidade de todas as praias que cercam, né, o litoral da Baía de Guanabara, né, que estão sempre impróprias para o banho, né? Então você faz toda aquela população se deslocar para as praias litorâneas para poder ir à praia. Quer dizer, se você tivesse a balneabilidade das praias da Baía de Guanabara como deveria ser, como era no passado, né, não precisava todas essas pessoas de se deslocarem, né, para as praias oceânicas. Então, não é a questão apenas de quem está participando lá de competição, né, mas aquilo é um cartão postal do Rio de Janeiro. Tem embarcações de turismo, tem embarcações de transporte, né. Se você for ver a quantidade de acidentes que tem com as lanchas de praticagem, que são as lanchas que levam os pilotos que entram e saem com os navios, eles têm que frequentemente estar trocando hélice e porque quebra, batendo no lixo. Quer dizer, são um monte de coisas decorrentes desses problemas. Você define um momento em que isso começou a ficar pior, Tobi? Quando você era mais menino, você navegava por ali sem ter esse tipo de problema, definitivamente? Não era uma coisa que preocupasse a poluição? Ou desde muito cedo você começou a perceber que se não tomássemos providências? A gente já não pegou o período bonito da Baía de Guanabara, igual... Dos seus tios, por exemplo. Pegaram meus tios, né, minha mãe, pegaram meu avô principalmente. Eles iam acampar nas ilhas do fundo da Bahia, Jurubaíbas, Paquetá, as ilhas lá no fundo. Hoje em dia é mais difícil, impossível fazer isso. Primeiro pela qualidade da água, né, depois também pela segurança. Então são coisas que se tornaram... que se perderam, né? Então, é uma pena, com certeza, né? Nós temos, dentro da própria Marina da Glória, né, uma boca de esgoto gigantesca, pô, que desemboca dentro da Marina da Glória. Aquilo não só deixa a água fétida, porque é uma quantidade grande de esgoto que desemboca ali dentro, né, mas como causa um assoreamento da própria marina. Claro. Né? Depois é o próprio administrador da marina que depois vai ter que arcar com dragar para não perder a utilização, mas na realidade não poderia ter uma descarga de material orgânico tão grande ali dentro.
Sim, você deve estar pensando em casa, mas o Torben não respondeu se ele foi chamado por alguma autoridade para conversar. No próximo bloco, ele responde. Até já. Eu converso com o Torben Grael, o maior atleta olímpico da história do esporte brasileiro, que disse no primeiro bloco uma coisa que você está cansado de me ouvir dizer. Ele disse com outras palavras: eu dou um dado sempre. A cada dólar que se investe na democratização do acesso à prática esportiva, se economizam 3 na saúde pública. Este dado é da Organização Mundial da Saúde. Então, Torben, você fez o discurso que fez, teve a repercussão que teve, alguém te chamou? O prefeito Eduardo Paes, o governador Sérgio Cabral, o presidente do Comitê Olímpico e dos Jogos, Carlos Nussmann, a presidenta da República, alguém te chamou para conversar? Torben, o que você está reclamando, Torben? Que a gente quer ouvir. Não fui procurado por ninguém, não. E você acha que não será? Porque há uma tradição, eu queria explorar isso um pouco contigo. É claro que eu conheço bastante a tua história, a história do Lars, a história da tua família. Mas sempre que eu vou conversar com um de vocês, até por dever de ofício, e que eu vou pesquisar, ver se tem mais coisa, e vou me relembrar de outras coisas, eu fico encantado com a história com a história de retidão dos Grael. Independentemente de se concordar ou divergir do que pensa ou deixa de pensar, mas sempre a linha reta, a busca da coisa certa, né? Isto é uma característica da família. Paga-se um preço, quer dizer, eu sei que vocês são felizes, vocês são bem-sucedidos, vocês são homenageados, mas paga-se um preço que seja o preço da indignação, Torben, dessa dor de ver coisas que eram óbvias, que deviam ser feitas e que não são? Bom, realmente isso causa uma frustração grande, né? Mas a gente pelo menos tem a condição de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Que é o que está ao nosso alcance, a gente está sempre tentando fazer, melhorar. Eu acho que isso daí é importante. Mas eu acho que os jogos, né, vão ser muito bons para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil todo, não tenho dúvida disso. Né? Problemas sempre tem em todo lugar e vamos ter alguns problemas, né? E acho que devem ser contornados. Agora, eu acho que certas coisas são difíceis de resolver a curto prazo. Né? O programa de despoluição da Baía de Guanabara, né, já está aí há 20 anos e não conseguiu fazer grandes mudanças. Então agora nós temos pouco tempo até os Jogos. Então, né? Mas eu te pergunto, há alguma condição de se fazer regatas lá em nível olímpico? Ou você está vendo que é inevitável que pelo menos esse mico, como você usou a expressão, a gente vai pagar? Que vai ter alguma... Não, há condição de se fazer regatas lá. A gente faz regatas na Baía de Guanabara. Só que a gente dribla. É acostumado com essas condições, né? E às vezes acaba sofrendo as consequências de ficar com alguma coisa presa no barco e tal. As condições nem sempre são horrorosas, depende um pouco das condições de vento, das correntes e tudo. E você tem dias onde a Bahia tem um aspecto bem melhor, né? E você tem dias onde a Bahia tem um aspecto realmente horroroso, até por causa da temperatura, da quantidade de micro-organismos. Aí você vai ter as algas que deixam a primeira água verde, igual caldo de cana, e depois vem uma outra alga que deixa a água igual o café. Né? Aquilo é uma coisa mais superficial, né? Mas tem um aspecto muito ruim, mas não é o principal problema. Né? O principal problema é a quantidade de matéria orgânica despejada na Bahia, esgoto, né? A poluição industrial realmente reduziu bastante, né? E a quantidade de detritos, né? Isso também é
fruto da má educação das pessoas. Quando você se refere, por exemplo, a essa boca de esgoto na Marina da Glória, há quanto tempo que tem isso? Bom, a Baía sempre de Guanabara, né, ela vamos dizer assim, tem uma rede de rios. Sim. Muito grandes, né? Tanto que quando os portugueses chegaram, acharam que fosse um grande rio. Na verdade, são vários pequenos rios que desembocam na Baía de Guanabara, né? Que tem um volume de água muito grande, mas que tem uma entrada bastante pequena. Então, na maré vazante, a força da maré é bastante grande, né? Fazendo uma aparência um pouco de um rio, né? Então, deve ter sido isso que confundiu eles à época. Mas sim, a maioria desses rios, né, viraram canais de águas pluviais e esgoto. E a própria rede de coletora de esgoto, né, que a gente usa, né, nas cidades, a maioria das cidades aqui que eu conheço, aqui no nosso país, você tem a captação. Você tem a rede de esgoto e você tem a captação pelos canais. E aí quando vem uma chuva forte, né, então você tem os travasamentos desses canais. Então aí dá descarga e vai tudo para a Bahia, né? Então esse é um problema sério, porque o sistema de tratamento funciona quando não chove. Quando chove, dá descarga geral, vai tudo para a Bahia, né? Lixo, esgoto, vai tudo. E isso, como é que se resolve, Vitório? Bom, você tem que fazer Eu estou perguntando até porque, não sei se você sabe, mas eu sei. Você chegou a fazer engenharia, né? Não terminou? Eu não terminei, mas eu cursei engenharia. Isso. Você acabou terminando... Eu me formei em administração. Administração, na Federal Fluminense. Como é que resolve uma coisa dessa? Bom, que nível de investimento você precisa para resolver um troço desse? A gente tem, atualmente, algumas unidades de tratamento de esgoto prontas, mas que não estão ligadas à rede. Então, foi feito investimento, mas não está funcionando. Então, acho que quando fizerem finalmente essa ligação, vai melhorar bastante. Mas a gente tem que ter a rede de coleta de esgoto separada da rede pluvial. Sem dúvida. Esse sistema de usar a rede pluvial como coleta de esgoto tem esse problema. Que toda vez que você tiver uma chuva forte, né, aquilo vai extravasar direto para a Bahia. Torben, você velejando pelo mundo afora, já se deparou em outros países com problemas semelhantes a esses que a gente tem no Brasil, que a gente tem na Baía da Guanabara? Eu nunca velejei em um lugar tão poluído quanto a Baía de Guanabara. O local onde eu estive no passado, né, e foi feita a despoluição, que era com a qualidade de água um pouco semelhante, era Boston. Aquilo foi feito a despoluição, hoje a água tem boa qualidade, quer dizer, é possível fazer, foi despoluído um monte de lugares, né? O Tâmisa, inclusive. Sem dúvida. Então, despoluir é possível. Sim. Né? Em alguns lugares, você usa a própria água de esgoto tratada para fazer irrigação. Isso. E outras coisas mais. Então, é questão de vontade política de se fazer e de investimentos. Né? É possível fazer, é possível. Você diria que o problema que a gente tem na Baía da Guanabara é da mesma extensão do problema que a gente tem na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou são problemas de grandeza diferentes? São problemas de grandeza muito diferentes. Muito diferentes. Você, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né, é um sistema muito menor, né, e muito mais fácil de você gerenciar, né? A Baía de Guanabara, para começar, ela é banhada, no entorno dela ela tem vários municípios, não só o Rio de Janeiro, né? Então já é uma coisa politicamente mais complicada. Mais complicada. Né?
Agora, eu te fiz essa pergunta por uma razão, eu sabia a resposta. Mas por que também não se resolve o problema na Lagoa Rodrigo de Freitas? Como se prometeu resolver para os Jogos Pan-Americanos e não se resolveu? Bom, a gente tem não só a Lagoa Rodrigo de Freitas, mas todas as lagoas da Barra da Tijuca também, que também estão em estado muito ruim e também faz parte das promessas da candidatura. Não dá para não lembrar de Tom Jobim. Tom Jobim está para a música mundial, não apenas brasileira, como o Torben está para o iatismo mundial, não só brasileiro. E é do Tom Jobim, nada mais adequado do que lembrar a queixa dele um dia, falando para um amigo lá, autoexilado em Nova York. O Brasil é uma merda, mas é muito bom. Aqui é muito bom, mas é uma merda. E é um pouco isso, quando a gente pensa. A gente já volta. Converso com o maior medalhista olímpico da história do nosso esporte. Converso com Torben Grael, irmão de Lars Grael, outra figura adorável e crítica e absolutamente impecável no seu comportamento. Como vai, aliás, esta figura de Lars Grael, que faz tempo que eu não vejo, imagino que você veja com frequência. Nós vemos com bastante frequência, é claro. O Lars morava em Brasília até pouco tempo, agora está morando na Urca, no Rio de Janeiro. Ficamos mais próximos ainda, Acho que esse fim de semana teve a regata em homenagem ao nosso avô, participou a família toda, estava um ambiente bastante gostoso lá no clube. Torben, uma coisa que as pessoas desconhecem e que eu mesmo com frequência me esqueço, é que você nasceu em São Paulo, Você é paulista. Somos os 3 irmãos paulistas. Mas que tem muito pouco de São Paulo, Vocês viveram muito pouco aqui, Meu pai era militar, meu pai era paulista do interior, de Dois Córregos. Dois Córregos? E a gente, quando eu e o Axel nascemos, a gente morava em São Paulo, mas como todo militar, a gente morou pelo Brasil todo. Já quando o Lars nasceu, nós não morávamos mais em São Paulo, mas aí como os 2 primeiros tinham nascido aqui e tal, aí o Lars veio nascer aqui também. Mas a gente morou em Uruguaiana, morou em Brasília, morou em Belém do Pará, morou em Marechal Deodoro, moramos por esse Brasil afora. Seu pai era paraquedista? Meu pai era paraquedista. Você saltou de paraquedas alguma vez na vida, não? Não, até tentei, mas ele não incentivou muito, não. Meu pai velejava em 3 dimensões, como dizia ele. Isso, porque ele não era exatamente do mar. Não. O seu avô que era, mas por parte... A tradição de vela vem por parte de mãe, do meu avô. Quer dizer, mas ele não achava muita graça em ver os filhos saltando lá de cima, não. Achava melhor mar. Acho que ele soube identificar, e de certa forma direcionar a gente para um esporte só, Embora a gente tenha praticado vários esportes, eu acho que quando a gente começou um pouquinho a ter alguns resultados, a se dedicar um pouco à vela, e aí ele soube canalizar essa energia para a vela, E acho que foi importante. Nenhum dos irmãos saltou de paraquedas? Os Lars também não? O Axel também não? Também não? Que gozado, curioso. E meu pai fundou o clube de paraquedismo pelo Brasil todo. Há uma confusão que se faz em torno do pai, do Torben, do Axel, do Lars. Coronel paraquedista, Coronel Dixon Grael. Há uma confusão que se faz em torno do episódio do Rio Centro. Muita gente acha que o Coronel Dixon Grael participou do atentado ao Rio Centro. Não. O Coronel Dixon Grael fez reabrir o caso Rio Centro. Investigou o caso Rio Centro. E foi punido por isso, por revelar que havia uma participação que tinha sido negada. É exatamente isso? Se não é, me corrija. Meu pai escreveu, inclusive, um livro que se chama A Sombra da Impunidade. Isso.
realmente os temores deles a gente vê aí hoje, né? Corrupção, né? Impunidade e terrorismo, essas coisas todas que aconteceram lá. Então, ele era bastante contra isso e promoveu lá, paralelamente, né, a investigação. A gente viveu momentos tensos lá de ameaça, telefone grampeado, aqueles problemas todos lá. Isso tem muito a ver com o chamado sangue dinamarquês, Lars, assim, Torben, enfim, de um estágio cultural, civilizatório. Não, acho que tem a ver muito com a educação. Tá. Né? Eu acho que o meu pai não tem a origem dinamarquesa, a origem dinamarquesa é claro. pelo lado da minha mãe. Né? Mas ele tinha um idealismo muito grande, ele né, sonhava um país um pouco diferente do que nós temos hoje, né, com todos os problemas que a gente tem visto por aí no noticiário, no dia a dia. Então acho que isso o incomodava bastante e ele procurava fazer o que estava também ao alcance dele. Me conta agora, eu na qualidade, nunca te tinha entrevistado na qualidade de avô. Já na qualidade de avô, me conta da relação de vocês com esse seu avô, porque esse seu avô deve ter sido um grande barato na vida de vocês, né? Assim, como transmissor dessa coisa de vocês todos virarem os velejadores que vocês viraram. Ele incentivou a gente a velejar, claro, ele levou a gente para as primeiras velejadas num barco que hoje completa 100 anos, que é o barco que ele usava, que chama Ailin. Esse barco foi medalha de prata nos Jogos de 1912 e a gente veio saber isso depois. Mas ele, embora fizesse algumas competições locais, ele não era assim muito ferrenho competidor, mas ele gostava muito do esporte da vela. E a gente acompanhava ele nas velejadas lá inicialmente com o Ailin. Né? E depois ele deu os nossos primeiros barcos, como barcos de iniciação, que na época eram uma classe pinguim. Né? Então Sim. A gente começou a competir lá e aí depois fomos morar em Uruguaiana, a gente passou um período sem competir lá. Foi o período que a gente começou a jogar tênis. Aí depois fomos para Brasília, né? Brasília, que a gente começou realmente a competir no Lago Paranoá. A infraestrutura do Yacht Clube de Brasília é muito boa, né? Lá que a gente começou realmente a competir. Aí, isso eu queria saber, mas quer dizer, essa vida nômade de vocês permitia que esse avô estivesse próximo ou era uma relação mais intermitente? Não, era mais intermitente. A gente vinha passar férias aqui com o meu avô. Né? E de todo lugar que a gente morava e tal, aí, né? Naquela época a gente vinha de ônibus, né? Ou de carro, né? E aí passava as férias aqui na casa do meu avô. Era um avô amoroso? Ele era bastante companheiro, né? Ele fazia lá uns aeromodelos pra gente e tal. E gostava bastante de estar na companhia da gente, ia pra praia. A avó velejava junto, não? Minha avó foi uma das primeiras mulheres a velejar no Brasil, né? E eu tive uma tia que faleceu muito cedo, que também era muito boa de competição, mas infelizmente faleceu muito cedo. Mas de doença, não de acidente? De acidente, morreu num acidente aéreo lá em Recife. De acidente aéreo, tá. Meus tios foram grandes esportistas, foram tricampeões mundiais, foram campeões pan-americanos, né? Foram para 2 Olimpíadas. Isso. E aí foi esse período que eu vim estudar no Rio, né? Eu fiz vestibular para engenharia, que eu comecei a competir tripulando, né, para eles, que a minha carreira deslanchou muito. Eu absorvi muito conhecimento deles, né? Acho que eles tinham assim uma bagagem de experiência de vela assim muito grande. Então esse período que eu convivi com eles assim, né, convivo até hoje, mas
na minha juventude lá foi muito importante. Entre os irmãos, entre vocês três, vocês concorriam? Tinha aquela coisa de querer ganhar do irmão ou vocês eram mais parceiros nas velejadas? Eu com o Axel, a gente quando começou, era uma coisa ainda bem lúdica, não era muita competição, né? Depois o Axel veio antes para fazer engenharia florestal na Rural. E aí eu comecei a competir lá em Brasília. Né? Depois que eu não vim para o Rio, logo depois eu comecei a competir junto com o Lars. Né? Nós competimos juntos de sniper. Sim. E só depois que a gente foi para a classe olímpica que a gente acabou indo para classes separadas por causa de biotipo e de apoio para fazer campanha olímpica. Eu fui fazer o Solen com o Daniel Adler e com o Ronaldo Senft, e o Lars foi fazer o Tornado, né, com meu primo. Então, aí a gente começou, cada um fazer lá campanhas olímpicas de classe diferentes, e depois, em regatas de oceano, às vezes a gente competia junto, às vezes competia em barcos separados, né, mas a gente só veio competir mais assim um contra o outro, já na classe Star agora, mais recentemente. E como é? Mas você vai falar no próximo bloco, a gente já volta. Converso com Torben Grael. Como é que é competir com o Lars? Bom, é diferente, né? Eu fiz Star durante muitos anos, né? Ainda faço, e o Lars começou a competir de Star depois do acidente, né? E é um barco que, vamos dizer assim, não prejudica ele tanto pelo fato dele ter a deficiência, mas ele realmente veleja de uma maneira competitiva ao extremo, né? E é bastante difícil ganhar dele, né? Principalmente lá em Brasília, onde ele passou bastante tempo, conhece muito bem o lago. Ganhar dele lá no alçapão lá é bastante difícil. Como é que é a escala, Torben? O Axel é o mais velho? O Axel é o mais velho. Nós nascemos no mesmo dia. Sim, você é de 60, o Axel é de 58. 58. E o Lars? O Lars é de 64. 64, tá. Essa é, tá. Quer dizer, você tá com 52. Olha só. Que coisa, eu conheci, era um menino. Já está quase da minha idade. Mas, olha aqui. As diferenças vão ficando menores. Vão ficando menores. Né? Torben, eu estou enganado, ou eu li em algum lugar que estava enganado, que o seu pai tinha um trabalho lá atrás com deficiente físico na área de esporte? Tem alguma coisa dele de incentivo a deficientes? Você conhece isso, sabe disso? Bom, especificamente com deficientes, eu não sei, né? Ele promoveu bastante esporte por todos os lugares que a gente foi, né? Mas eu não lembro especificamente alguma coisa com deficiente. Eu li, e se não me engano, em Uruguaiana. Em Uruguaiana ele fez um centro de esportes no quartel que ele comandava, bastante bacana. Até o Lars esteve visitando lá recentemente. Porque inclusive isso fazia uma referência, digamos, à ironia, né? Quer dizer, lá atrás, de alguma maneira, ele fez alguma coisa que redunda, enfim, né? No aproveitamento Meu pai era uma pessoa com uma visão extraordinária, né? Porque na época que nós começamos a competir mais, né, não havia patrocínio, não havia... Era proibido o patrocínio no esporte da vela. Acho que não existia patrocínio no esporte olímpico ainda, né? E então a maioria dos pais realmente cerceava bastante. Você chegava numa época, tinha que para o trabalho, estudar e trabalhar, né? Ele incentivou a gente bastante a continuar se dedicando ao esporte, cobrava da gente concluir os estudos, é claro,
mas incentivou a gente bastante a continuar no esporte, né? Hoje em dia é diferente, né? Porque para os pais hoje é mais fácil ver que você se destacar no esporte, que você eventualmente pode viver do esporte, né? Mas naquela época, né, meus amigos até faziam piada de mim, pô, vai viver de vento, não sei o quê, né? Né? Hoje eu vivo de vento, mas era difícil naquela época, né? Você ter essa visão, né? A outra coisa que ele falava pra gente desde garoto, né, é que principalmente para ele que vem de uma cidade pequena do interior do Brasil, né, é que ele falava, vocês têm que ser cidadãos do mundo, né, não de uma cidade perdida no de dois corpos para o mundo. Pois é, então realmente, antes de todo esse papo de globalização, essa coisa toda, ele já via isso. Ele já via isso com bastante clareza. Agora, você tem o hábito, cresceu assim, né, vendo a transmissão de conhecimentos entre vocês, entre os tios e tudo mais, para arredondar em tudo que vocês redundaram. E, de alguma maneira, você participa, faz isso, essa bola continua rolando com seus filhos. É uma coisa um pouco, não é só da nossa família, é uma coisa um pouco natural do esporte da vela. Né? É lógico que aconteceu de uma maneira bastante forte, acentuada com vocês. Acentuada na nossa família, mas e nós temos talvez um dos motivos do sucesso da vela no Brasil, né, é a boa estrutura de clubes que nós temos, né? Os clubes que a gente vê aí afora, na maioria dos lugares, são clubes muito mais modestos, muito mais simples, né, onde a pessoa muitas vezes não guarda nem o barco no próprio clube. Na Nova Zelândia, por exemplo, as pessoas guardam o barco em casa, né? Aí vai lá no fim de semana, né, monta o barco ali, vai velejar e tal, e o clube é mais uma coisa para juntar, para ter uma sede, né, para confraternização, etc., mas as pessoas não têm essa estrutura que nós temos aqui hoje. Né? Essa estrutura ela tem um limite, é lógico, nós podemos ter uma estrutura muito maior se a gente também tivesse mais acesso, marinas públicas, rampas de acesso ao mar para você fazer como fazem os neozelandeses, por exemplo, guardar o barco em casa, né, e usar o barco no fim de semana. Né? Mas essa estrutura de clube favorece, porque esse papo de varanda, que depois da regata você chega e fica comentando a regata, fez assim, fez assado, que o barco essa coisa, ela ajuda a transmitir conhecimento, ajuda você ir acertando, né, os seus conhecimentos, a sua técnica, a parte tática, isso tudo é importante. Mas me conta como que é. Quer dizer, eu imagino o seguinte, que houve situações que você, jovem, velejando com o mais velho, você olhou e falou, eu resolveria isso melhor que ele. Eu imagino que tenha havido momentos que você percebeu que você estava superando o mais velho. É aquela coisa do aluno superando o mestre. Provavelmente isso vai acontecer com o seu filho olhando para você e falar, pai, ó, não é por aí não, é por aqui. Mas isso aconteceu de uma maneira muito rápida. Meus tios, quando a gente começou a competir junto, né, eles, nas classes olímpicas, eu competi pouquíssimo tempo junto com eles. Competi umas 2 temporadas, eu acho, com um na classe Solen e com o outro, paralelamente, na classe Star. Velejei com os dois. Né? E depois velejei com eles de oceano. Né? Então, logo depois, eles quando saíram das classes olímpicas, aí eu já assumi, inexperiente ainda, mas foi a maneira como eu entrei na classe olímpica, foi tripulando para eles, né? E na vela de oceano também, né? Só que na vela de oceano eu comecei bastante jovem, né?
tripulando, né, o barco deles, mas eles já me puseram lá no leme, já o Axel, que tinha o barco que a gente corria mais, né, e ele fazia a parte tática e me colocava já no leme, já no... Confiança absoluta. Vai e se vira. Isso ajudou bastante também, deu bastante experiência. Tá. No próximo bloco, o Tober vai contar como é que ele faz com o filho, porque tá tendo... O filho tá no leme, não tá? Não... Assumiu o leme. Eu quero saber como que é isso. A gente já volta. Converso com o maior medalhista olímpico do esporte brasileiro. Ninguém subiu a tantos pódios em Olimpíada quanto Torben Grael, em se tratando de alguém nascido aqui, no Patropi. Eu vou fazer uma correção. Agora nós somos 2, né? Sim, é verdade. O Robert Scheid também tem 5 medalhas. É a pura verdade. O Robert Scheid também merece todas as homenagens. Por acaso, ambos, né, do mar. Né? O Dorival Caymmi, que ficaria orgulhosíssimo. Já teve chance de ficar, porque era vivo ainda quando o Torben e o Scheid também, né, já brilhavam. Como que é? Porque eu tenho mais ou menos essa sua experiência por outro lado. Eu sei o que é ter um filho que tenha seguido a mesma profissão. E eu te confesso que eu às vezes me pego escrevendo alguma coisa e falo assim, ih, rapaz, capaz do André não gostar disso. Entendeu? Parece coisa velha. Tá... Como que é para você ver o seu filho fazendo esse rumo e eventualmente divergindo de decisões e tal? Dá para ser estritamente profissional ou sempre entra a questão pai e filho? Bom, mesmo que a gente tente ser estritamente profissional, acaba sempre entrando a questão pai e filho, né? É inevitável. Mas é uma opção que foi de ambos, né? Ambos fazem vela também, a vela olímpica. E eles estão até na mesma classe, só que a classe agora tem versão masculina e feminina, que chama 49, né? O que, de certa forma, ajuda, porque eles podem treinar um pouco um contra o outro, embora não seja exatamente a mesma coisa, o barco masculino é mais rápido um pouco. Mas não foi, com certeza não foi imposição nossa, né? Eu acho que a parte que a gente fez bastante questão assim, é que eles curtissem velejar, que eles tivesse a mesma paixão que nós temos pelo esporte da vela, né? Isso realmente eles pegaram desde pequeno. A parte da competição, aí, né, a gente colocou no começo e aí veio por si só, né? Essa parte mais competitiva é uma coisa muito pessoal. Eu acho que não adianta você fazer uma pessoa competir se ela não tem aquilo. Mas dentro dela mesmo. Vocês, pai e mãe, impuseram, tem que fazer faculdade também? Não vai viver só de vento? Não. Também. Vocês já entraram naquela... Não, por aqui dá para viver e fazer uma carreira e ser bem sucedido mas a gente e tem feliz. que ter sempre um plano B, né? Eu acho que a gente não pode nunca confiar que vai dar sempre tudo certo, né? Então, eu acho que a experiência de um curso superior é muito importante. Então, ambos estudam na Universidade Federal Fluminense. A Martine faz engenharia ambiental e o Marco faz administração. Quer dizer, não escaparam de ter estudado. Eu acho que é importante. Tá certo, eu acho que você tem razão. Dá uma segurança. Ô, Torben, um velejador como vocês, necessariamente tem que ser um bom nadador ou tem apenas que saber sobreviver na água se cair? Bom, nadar é sempre uma boa coisa. Nós temos um instituto, né, que chama, mais conhecido como Projeto Grael. Sim. Né, e o primeiro requisito é aprender a natação. Né, porque esses barcos modernos todos, eles são bastante ágeis, né, e se você perder um pouquinho o controle, ele vira e a natação é bastante importante. Mas você tem, no passado, grandes velejadores que não eram bons de natação, né? Mas é uma coisa bastante fácil de aprender, principalmente de jovem, né? E acho que é importante todo mundo saber. A confederação está em boas mãos?
Não, a confederação está em péssimas mãos, né? Estamos sob intervenção há muitos anos né, nesse aspecto a gente discorda bastante do nosso comandante Nussmann sobre as pessoas se perpetuarem no poder, porque é muito bom quando você tem um bom dirigente, mas quando você tem um mau dirigente, né, é difícil você... E até os bons se perpetuam, acabam ficando maus, né? Porque não há quem aguente, né? Ô, Tobi, a gente pode esperar, eu já briguei tanto com o teu irmão por causa disso, a gente pode esperar que você agora resolva, quer saber, eu vou fazer, vou para a parte política também, vou brigar para mudar lá em cima? Ou você não tem temperamento para isso? Não é muito meu feitio, não. Né? Acho que meus irmãos são mais afeitos à política do que eu, né? O Axel realmente está na política agora, foi eleito agora vice-prefeito de Niterói, né? Junto com o Rodrigo Neves, pelo PV, Rodrigo pelo PT. E o Lárcio também já exerceu vários cargos públicos. Sempre brilhantemente, sempre de maneira impecável. Mas é que é uma briga, eu sei que para mim é fácil falar, pô, vocês têm que ir. Mas realmente, porque Mas eu sou agora do Conselho Técnico da Confederação, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, sou presidente do Projeto Grael, sou diretor do meu clube. Tá indo. Quem sabe, já imaginou, né, a gente poder pensar em ver gente assim, né, dirigindo de fato o esporte brasileiro? Porque é isso, né, Tobi? Puxa vida, é claro, vai ser uma emoção terrível, fantástica, fabulosa, a gente ver a abertura de uma Olimpíada na cidade maravilhosa, né? Mas a gente quer ver que não se limite a isso, né? Que o Brasil seja um país de esportistas, né? Quem sabe? Podemos contar com você e com o seu esforço, eu sei disso. Com a família Grael. Eu acho que melhor do que isso, só dois disso. Terminar o ano ouvindo alguém que represente essa saga. E se o esporte brasileiro fosse feito pelos Grael. Muito obrigado, Tobi. Prazer enorme estar com você de novo. A gente se vê no ano que vem. Até lá. Torben Grael. Competência e retidão. Aliás, marca registrada dos Grael. Que eles tomem conta do esporte nacional.